Uma frase que o resume assim o diz: buscar sempre o próximo nível. Sua maior habilidade, compartilhar o que sei. Está conosco hoje. Vou voltar, gente, vou voltar, viu? Vou voltar a mesma coisa, mas eu quero fazer pausado. Eu quero ser perfeito. Lembrei do negócio aí, perdeu a concentração. Relaxa, estou com você. Quer que eu segure na sua mão aqui, por baixo? Fala, pessoal, está começando mais um episódio da Escola do Varejo, hoje dia 22 de maio de 2026. O nosso entrevistado ele é comprador, vendedor e em breve será o maior influenciador de milhas de Alagoas. Ele tem 12 anos de compras, 18 anos em vendas e no mercado de milhas ele já atua há 6 anos. Sua maior habilidade, ele compartilha o que sabe. Uma frase que o resume: buscar sempre o próximo nível. Está conosco hoje Rafael Oliveira, comprador, vendedor e em breve, como havia dito no início, o maior influenciador de milhas de Alagoas. Rafael, seja muito bem-vindo ao podcast Escola do Varejo. Obrigado, que abertura, né? Obrigado, Ricardo, Luiz, aos meninos aqui do estúdio, né? De volta à terra, de volta a Alagoas. Eu confesso, assim, dá aquele nervosismo bacana, bom, né? Que acho que isso dá uma dimensão que a gente dá importância para esse momento e tenho a certeza que é muito importante para mim estar aqui. Eu que sou um ouvinte assíduo de podcasts, acho que desde 2018, né? Acompanho. Estava até conversando com o Luiz, acho que devo ter umas mais de 1000 horas aí escutando entrevistas. E é uma honra, satisfação para estar aqui, né, com vocês. Parabenizá-los pelo projeto, pela energia e pela dedicação. Eu tenho certeza que através assim, de muito empenho, né, passando por cima de muitas coisas críticas, mas está aqui o podcast Escola do Varejo, firme, forte. E escutei já alguns podcasts, principalmente os meus colegas do Grupo Andrade, que eu passei lá há muitos anos na minha vida profissional. Outros episódios também, né? O Juninho foi o primeiro episódio, né? Então, estudei um pouquinho sobre vocês, né? Rapaz, que honra, né? Fez o dever de casa. Fez o dever de casa e outra, viu? É um estudioso de podcast. Desde 2018, Rafael? Desde 2018 e com esse nicho, assim, de negócios, falando para o Luiz, né? Eu gosto muito de escutar entrevistas de grandes empresários ou não necessariamente grandes, mas pessoas que compartilham a história de como começou e como está hoje. Isso prende muito a minha atenção, sabe? Rapaz, coisa boa. Eu vi comprador, 12 anos, em vendas 18 anos e hoje trabalho no segmento de milhas. Eu queria te fazer a primeira pergunta seguinte: transição de carreira exige mais coragem ou planejamento? Os dois. Eu diria que acho que coragem vem em primeiro lugar. Acho que assim, o alicerce, até eu me preparei de forma, eu digo que inconsciente. O primeiro passo para você fazer uma transição é o financeiro. Porque acho que 80% das transições de carreira você tem que estar disposto a abrir mão de ganho. E foi o que aconteceu comigo na primeira transição que eu fiz de carreira. Depois a gente entra um pouco mais nisso. Eu cheguei a abrir mão mais ou menos de metade do meu ganho que eu tinha na primeira transição, né? Então tem que estar disposto, tem que fazer as suas reservas de emergência para fazer isso. Mas sem dúvidas, coragem e planejamento tem que estar fazendo parte, e o planejamento olhando para o seu propósito de vida. Qual que é o seu grande objetivo? Porque eu acredito muito que todos nós temos um propósito. Propósito, eu sou religioso, eu acredito em Deus, sou católico, mas respeito, né, qualquer tipo de crença. Mas eu acredito que Deus tem um propósito para cada um de nós aqui. A nossa maior dificuldade é encontrar essas respostas e saber escutar a voz dele, né? Sabe as palavras, não? Exatamente. Rafael, 12 anos na carreira em compras. Hoje, com o pouco que você aprendeu, aprende todos os dias e vem aprendendo, e no contexto do mundo atual de hoje, em carreira, no segmento de comercial de compras, qual é a maior dificuldade de um comprador na sua visão? A maior dificuldade é ele trabalhar e atuar de uma forma que ele demonstre a parceria. Porque uma negociação, ela é uma via de mão dupla.
ela tem que estar razoavelmente bom para as duas partes. E tanto o vendedor como o comprador, ele tem que respeitar isso. O comprador, eu vejo muitos compradores que eles têm um pensamento muito transacional, que é, eu quero comprar, eu quero esse preço, acabou. E aí parece que isso vira uma rotina e vira uma regra, e ele acaba deixando em segundo plano o relacionamento, o entender o outro, o dar o espaço para o vendedor trabalhar também, né? Então, acho que a maior dificuldade é ele encontrar esse meio do caminho ali, né? Um equilíbrio nessas andanças minhas da vida por aí, e também processos de terapia, que é outro ponto que é muito importante. Certa vez, uma das psicólogas me falou, não existe equilíbrio. A gente que às vezes fica procurando e buscando equilíbrio, a gente se frustra o tempo todo. E de fato, quando você para analisar, não tem equilíbrio. Existe o que eu acredito, eu passei a acreditar mais fortemente depois que eu escutei isso, é que você tem que chegar à noite, deitar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz. Se você dormir em paz é porque você fez a coisa certa. Independentemente se o certo para mim é certo para você, mas se você está em paz, beleza, você tem suas crenças, seus valores, seus princípios, e é isso, é esse o equilíbrio. A gente pode entender isso, um equilíbrio. Então, para o comprador, acho que o maior desafio é ele estar sempre em paz, mas ele olhar isso, ele estabelecer uma via de mão dupla em toda negociação. Aproveitando essa pergunta do Luiz, eu ainda tenho uma pergunta ainda sobre a transição, né? Você, hoje, a gente sempre diz o seguinte, você já atua dos dois lados do birô, né? Você já foi comprador, vendedor, e hoje está num outro segmento também que acredito que exige venda. E depois até queria que você falasse sobre esse curso que você já vai ministrar. Tá? Para você que nos ouve nesse momento, nós estamos aqui com o Rafael Oliveira, e ele tem um curso, mas eu não vou falar nada agora não. Daqui a pouco vocês vão ver. E olha que importância, é uma coisa que a gente não conhece, e hoje, você que está nos assistindo, e a gente também, né, Luiz? Nós vamos aprender com o especialista. Só um minuto. Nossa produção, libera aqui nossos patrocinadores, que é a hora do jabá. Boa. Senão nós ficamos sem um jabá, meu filho. Ô, Jazé, aí você lasca a gente, Jazé. Vai voltando para cá. Dessa transição, qual foi o maior aprendizado? Inteligência emocional, que eu acho que é a característica, o adjetivo, sei lá qual o nome que a gente pode atribuir, acho que é a coisa mais difícil para desenvolver inteligência emocional. Você me permite, Ricardo e Luiz? Acho que é até interessante eu voltar um pouco, falar a minha Sim. Um pouco. Até porque, assim, na Escola do Varejo, né, o podcast, e a ideia é contribuir, né, é ser uma escola para o varejo, quem está acompanhando, e que, assim, eu possa contribuir de alguma forma nesse sentido, né? Mas eu sou Rafael, né, eu sou casado hoje, sou alagoano, natural de Arapiraca, hoje tenho uma filha, casado, desde 2016, né, casado, mas estou com a minha esposa desde 2011, minha filha tem 3 anos. Basicamente, minha trajetória profissional, eu tive uma passagem em empresa familiar, né? Sou filho de pais separados. Eles se separaram num momento muito decisivo. Eu sou um curioso de vários temas, né? E a psicologia, a parte do desenvolvimento, enfim, a parte cognitiva, né? Eu vi em vários momentos que ela se desenvolve dos 7 aos 12 anos de idade, mais fortemente. Foi justamente nesse período que os meus pais se separaram. Então, eu passei num momento super importante de desenvolvimento sem a presença do meu pai. Não é? Mas a minha mãe, guerreira, não é? Criou os 3 filhos, eu e minhas 2 irmãs. E eu canalizei de forma inconsciente aquilo para fazer o bem, claro. De acordo e olhando para os princípios e valores que ela me ensinou, eu poderia ter ido para vários caminhos, né? Sem a presença do pai ali, a presença masculina. Mas eu comecei a escutar os tios, as pessoas próximas, dizendo: você é o homem da casa, você é o responsável agora. E eu agarrei aquilo para mim e dali fui. Só que ali eu tive uma parte da minha infância prejudicada, né? Mas segui. E aí, por essa questão de ter que ser o homem da casa, eu tive que trabalhar muito cedo.
né? E a gente sabe, interior do Nordeste, você tem que ir para lavoura, né? Para plantação, trabalhar ali em roça, né? Como a gente chama aqui. Mas em um momento eu fui para uma empresa familiar e aí quando eu fiz 18 anos de idade eu entrei no Grupo Andrade. E lá fiquei de 2008 a 2024, janeiro de 2024. Eu entrei em maio de 2008, saí em janeiro de 2024, né? E nessa trajetória dentro do grupo, eu entro como armazenista, recebo umas 2, 3 promoções lá dentro. Em 2011, eu inicio na área comercial. Fui para o setor de compras, um setor que eu olhava e eu achava muito distante, quando eu estava lá empurrando pallet, batendo caixa. E surgiu uma oportunidade, eu fui convidado e agarrei ela com todas as minhas energias. Só que foi a primeira transição aí. Eu estava no conforto da logística, que eu já tinha recebido 2 ou 3 promoções. O gestor da logística na época me conversou comigo quando ele foi comunicar que o setor comercial estava de olho em mim. E ele disse, olha, antes dele falar, né, você está aqui, já passou por isso, eu tenho esse projeto e tem perspectiva. Mas o setor comercial está precisando e aí você foi citado e quero saber o que você quer, qual é a sua decisão. E ali naquele momento eu tive que tomar mais uma grande decisão na minha vida, que foi ou seguir no conforto da logística, que eu já conhecia, ou ir para o desconforto de uma área que eu não sabia de nada, comercial, compras. Eu sabia que era um setor muito responsável e até eu já tinha escutado do próprio Celso, né? Inclusive um grande abraço para o Celso, um grande professor, né, na minha vida, Celso Paulo, enfim. E eu tinha escutado ele falando assim, que o compras era o coração da empresa. Aí eu, caramba, eu vou pro coração da empresa. Que responsabilidade. E agora? E ali um garoto franzino, magrinho, disse, não, eu quero ir pro comercial. Na minha cabeça, eu vou apostar. Eu vou apostar tudo, as minhas fichas. Com 60 dias eu fui efetivado como comprador. Era para eu ir como um assistente. 60 dias eu fui efetivado, que foi quando eu fiz o movimento de ir para o primeiro movimento entre as empresas. Saí do Andrade e fui para a Mafrios. Estava iniciando um projeto lá e eu assumi uma pasta. Passados 3 anos na Mafrios, foi preciso retornar para o Andrade e aí assumi uma outra pasta também dentro de compras, acho que em 2014, 2015. E aí fui desenvolvendo pequenos fornecedores que faturavam, sei lá, 2 dígitos para 5 dígitos, sabe? Assim, triplicando, 30 vezes mais de faturamento, 20 vezes mais. E esse desenvolvimento me fez... Eu comecei a pegar grandes contas, né? E aí, inclusive, quando eu saio de lá em janeiro de 24, chegou um momento ali, não em janeiro, né? Mas um determinado momento ali, 2022, acho que 2023, eu fiquei com a maior representatividade dentro do grupo. Então, imagina um grupo desse tamanho, um cara que entrou na logística, empurrando pallet e estava com a responsabilidade muito grande na mão. Mas, acho que eu até falei no início sobre propósito, né? Eu acredito muito que a gente tem um destino nosso e por entender que eu precisava de respostas, vamos dizer assim, eu optei por encerrar o ciclo lá no Andrade em janeiro de 2024. Foi um total de 16 anos, mais ou menos, né? Total de quase 16 anos. Para fazer a segunda transição de carreira, que a primeira foi a logística por compras e a segunda foi para vendas. Eu queria ir para vendas porque, inclusive aí na minha apresentação tem vendas 18 anos. Quem está escutando acho que fez a conta. O cara tem 36, 18 anos em vendas, porque eu entendo que a partir do momento que eu ingressei ali, você tem que ser um vendedor o tempo todo. Seja um vendedor de você mesmo ou um vendedor diretamente. Então, são 18 anos em vendas. E aí, eu tomei a decisão de fazer uma nova transição de carreira. E foi nessa transição que, essa primeira, por isso que 80%, 90% das transições você tem que estar disposto a abrir mão de ganho. Na primeira transição, eu aumentei meu ganho. Saí da logística e fui para a área comercial, né? E nessa segunda transição, eu abri mão de quase metade do meu ganho para fazer essa jornada de respostas, de descobrimento. E por isso que eu falei, né?
acho que você perguntou o que foi mais difícil, mais desafiador, a inteligência emocional. Porque quando eu optei por sair, assim, o conforto, imagine, eu natural daqui, toda a família minha, da minha esposa daqui, uma filha de 1 ano, basicamente recém-nascida, num emprego estável, ganhando bem, bens materiais, você abandonar tudo, deixar, eu não tinha nada, nenhuma proposta de indústria, de nada. Foi mesmo, Rafael. Eu pedi demissão e coloquei meu nome à disposição do mercado. E só um adendo aí, no maior, hoje, grupo do estado de Alagoas, é um dos maiores do Nordeste. Exato. Então, deixei meu nome à disposição do mercado. Eu vou ver o que acontece. Vou jogar para cima. Graças a Deus que na semana seguinte já começaram a vir os convites. E aí a Baruel fez um convite para assumir uma posição no Ceará, totalmente estratégica. Eu acho que, olhando para os estados, o Ceará ele só perde na Baruel, acho que ele só perde hoje para São Paulo e talvez Rio. Parece que é o terceiro maior mercado para Baruel, nacionalmente. Então é muito representativo. Imagine, né? Uma transição de carreira, o cara chegar em contas grandes como as que tinha lá no Ceará, e eu fui para lá atender todos os segmentos, todos os ramos de atividade, né? Indireto, direto, farma. E aí chego eu e aí assim, eu ali fiz um alinhamento, né? Outro ponto super importante de transição de carreira. Tem que alinhar com a família. E eu sempre alinhava com a minha esposa e ela sempre do meu lado e apoiando. Não, se você está entendendo que é o momento, vamos embora, eu estou junto com você. E aí perguntei, se pintar algo fora aqui do estado, você aceitaria também? Você iria? Ela disse, sim, só me fala qual é o local antes, só para... E aí, quando pintou, eu falei com ela, no Ceará, ela disse, não, vamos para lá. Então, imagine você sair na cidade do interior, 230, 240 mil habitantes, para uma capital de, quando você pega a região metropolitana, 3 milhões de pessoas. Sem conhecer basicamente nada, ninguém... Quase 1000 km daqui até lá. Daqui até lá. Sem conhecer nada, ninguém, sem uma função nova, ganhando menos. Imagine. Então, será que existe situação... Claro que existe. Será que essa é uma situação interessante para desenvolver inteligência emocional ou não? Então, por isso que eu coloquei esse ponto como mais desafiador. Como foi essa nova fase no mundo das vendas? Quando você chegou, qual foi a maior dificuldade de sair de compras para vendedor? Porque antes, as propostas vinham para você avaliar e agora você tem que se tornar interessante. Isso, você tem que ser o cara que vai convencer, né? Eu era o cara tem que eu tenho que ser convencido daquilo, né? De acreditar. Eu tive que passar a ser o cara que... O mais difícil foi eu deixar o crachá do comprador. Inclusive, quando eu ia abordar os compradores, né, do açaí, enfim, não vamos fazer propaganda aqui, né, mas dos caches e dos distribuidores, eu achava que eu iria quebrar o gelo falando que eu vinha de compras. Tudo bem, tá? Não, olha, quase ex-colegas de profissão que eu passei tantos anos em compras. Só que aquilo ali me prejudicava. Porque o cara recebia aquela informação e se armava. O cara vem de compras tantos anos, então ele vivenciou. Então ele vai saber, de repente, o que eu vou jogar aqui. Então eu tenho que fazer diferente. Eu vou ter que mudar a minha estratégia e vou ter que ser duro com ele, porque senão... E aí eu tive uma dificuldade no início. Quando eu tirei o crachá de comprador, realmente, a minha gestora até... na época, a Manuela, um abraço para a Manuela, ela sempre pontuava nos primeiros meses, Rafael, olhe, tira o crachá de comprador, saia da cadeira do comprador, vá para a cadeira do vendedor, porque aí você começava... Eu olhava assim, eu tantos anos em compras, em vendas, tem muitas coisas que os vendedores faziam comigo que eu não quero fazer. Mas depois, quando você vai trilhando a jornada, você entende que tem que fazer. Tem algumas coisas que você, de fato, tem que entrar no jogo ali. Por exemplo, você sabe que o estoque do cara está alto. Aí eu, com a minha mentalidade ainda de comprador, eu nem queria falar de negócio com o cara. Eu não vou falar de negócio, o estoque do cara está alto, como é que eu vou vender? Aí eu ficava meio
travado com relação a isso. Depois que você muda, você tem que dar, como fala, né? Uma de João sem braço, uma de doido. Tem que falar, né? Mesmo, meu número é esse e Gerar tal. venda. Mas meu estoque eu vi que seu estoque está alto. Mas, temos isso. Tem que trabalhar a venda. Aí começar a direcionar a energia para a venda, que é onde vem a mentalidade 100% do vendedor, né? Rapaz, é assim, né? Barreira pesada. Né? Essa parte de deixar o crachá de comprador. É o tal de girar a chave, né? Porque você fez durante quase 16 anos algo e você, em pouco tempo, mudou de lado de cadeira, mudou de profissão, só que ainda fazia, como diz a história, né? Você tinha deixado a função, a profissão, mas a profissão ainda não tinha deixado você. E essa transição acaba impactando até na própria postura. Agora, eu te faço uma pergunta aqui, Rafael. Você voltou para Alagoas esse ano, Isso. né? E o que é que a volta para Alagoas foi um recomeço ou uma continuidade? Inicialmente seria para um recomeço. Não estava previsto eu retornar, até pelo trabalho que vinha sendo feito lá junto com a Baruel, junto com todo o time, principalmente do indireto, porque em outubro de 2024 eu assumo lá, chego no Ceará, na verdade eu assumo a posição em abril, mas mudo de fato em maio de 2024 para o Ceará com a família. Então foram mais ou menos 1 ano e 10 meses intensos, de muito aprendizado. E aí, quando chegou outubro de 24, eu assumi só o canal indireto, só os distribuidores. E aí depois, assim, o trabalho estava andando, sabe? Você pegar ali 2 distribuidores e você ter que ser visto e lembrado por mais de 600 pessoas, vamos dizer assim. Porque eu tinha que rodar todo o estado, canal indireto, que lá é o DAG, né, o distribuidor, o maior distribuidor lá do Ceará. Ele atende 100% do estado do Ceará. É mesmo? Ele era o nosso distribuidor, ele é o distribuidor parceiro da Baruel, né? Então, imagine você chegar lá, ter que interagir com os setores internamente, sabe? Você tem que se aproximar de trade, de marketing, de compras, de recepção, de logística. E para começar a se aproximar dos gestores, dos GAs, lá que eles também têm a nomenclatura GA, gerente de área, né? Lá são 25 aproximadamente. E aí você começava, fulano, Rafael aqui e tal, tô chegando agora, posso participar da tua reunião? Aí os caras começavam a dar uma banguela, né? Tá cheia, vamos ver na próxima. Até eles entenderem qual é a sua, qual é a desse cara, qual é o do garoto, né? Rostinho novo, os caras nem imaginavam que eu tinha 36, 35 já. Qual é desse menino, né? O que é que ele quer? Vamos ver, né? Mas dá um gelo aqui nele logo. É normal, né? Uma operação de mais de 100 fornecedores. Eu era mais um ali. E aí eu comecei a rodar o estado. Teve áreas que eu fui 3 vezes. A todas as áreas eu fui 2 vezes. E me conectei com os vendedores e a equipe. E através desse trabalho, do trabalho do time, a gente conseguiu recorde. Todos os recordes que existiam, eles foram quebrados, de venda, positivação, de qualidade, tudo. Porque vendedor do indireto, você é vendedor também, você é comprador do indireto, não, do varejo, você sabe, para você ser lembrado, é complicado. Mas a partir do momento que você consegue se conectar com a galera, os caras abraçam a sua marca e vão embora. Ele vai vender. O que você estiver representando, o cara vai vender. A gente fala isso, né, nos bastidores, né? E aí a minha vivência de compras ajudou também. Eu olhava alguns representantes que me atendiam e eu escutava muito a equipe, a gente fazia campo, né? No meu tempo lá no compras no grupo, ia muito para campo e eu via e tipo assim, cara, pelo menos eu vou sabendo o que eu não devo fazer. E uma das coisas que eu entendia que não devia fazer era ausência. Eu tinha que estar presente no campo com o time. Então, através desse relacionamento, os resultados vieram e estava indo muito bem. E eu já estava ia começar a fazer uma transição para atender o direto de novo, dentro da própria Baruel.
Aí pinta um convite para retornar para cá, para Alagoas. Em janeiro desse ano, um distribuidor entrou em contato e fazendo um convite para assumir a área comercial. E aí eu, caramba, que coisa boa, né? Assim, algo que eu me preparei muito fortemente, principalmente nos últimos 5 anos, muito fortemente, e me preparar assim para a liderança. Eu encaro um pouco como uma CNH. Você vai tirar uma CNH, você não vai lá para a prática, né? Você tem que ir para a teoria, né? Qualquer profissão, né? Mas eu trago a CNH porque eu acho que é mais simples de entender. Então, eu fiz toda uma preparação. O próprio Grupo Andrade me possibilitou muitas coisas, muita especialização. Eu também investi muito em mim. Estava me preparando. Eu digo, o momento chegou. A oportunidade que eu estava buscando chegou. E aí eu converso, entendo, aceito a proposta e retorno com a família para cá. Não estava previsto, mas a gente optou por retornar. Mas, infelizmente, a vida é assim, a gente toma decisões, às vezes acerta, às vezes não. E por um desalinhamento, não andou. Eu fiquei em 40, 45 dias nesse desafio, nessa empresa. E aí hoje eu não saí, tô assim com esse pensamento, e com esse pensamento não, com esse objetivo de fazer essa transição para a área educacional, falando de pontos, milhas, trabalhar com isso, que é o que aquece o meu coração, que é o que eu me vejo fazendo lá na frente. Mas ainda estou à disposição do mercado, ainda estou olhando, porque ainda eu não quero parar ainda agora na parte comercial, né? Eu estou ainda e já analisando umas situações para voltar para o mercado, para a área de vendas ainda, porque acho que vendas é a maior escola, é o que mais nos prepara. Acho que não tem, com todo respeito a todas as profissões, mas não existe uma profissão que nos prepara mais do que vendas. Isso é verdade. Então foi por isso o retorno para cá, para Alagoas. Falando sobre milhas, você fez gestão, está nessa parte de gestão de turismo, né, em geral. A gente vai entrar nesse aspecto. Milhas, é somente para rico ou qualquer pessoa pode participar desse? Boa pergunta, Luiz. Você fala milhas, né? Esse é um tabu, é um mito. É somente para rico ou o cara que ganha um salário? Todo mundo pode participar. Como funciona esse mundo? Milhas, né? Parece só meio com milhões, né? Milhares. Mas já respondendo, é para todo mundo. Absolutamente todo mundo. O mercado de pontos, milhas, cartões, emissões, viagens, sala VIP, restaurante. A gente vai falar sobre isso. Mas esse meu despertar para esse assunto, ele começou em 2020, mais ou menos, por uma curiosidade. Eu recebia as faturas dos cartões e via lá pontos. E às vezes eu via lá pontos expirados. Rapaz, até hoje vai ser o dia que se tu tiver essa dúvida, todo mundo vai entrar na sua fatura, agora vai olhar. Não, isso. Se tu tiver a curiosidade que eu e o Luiz tem, e agora, porque eu tenho uma dúvida, mas essa dúvida havia, né? Rapaz, como será que realmente funciona? Agora eu de coração, acho que foi a pergunta assim, a gente jogou a pedra e pegou na tampa da lata, muito assertiva, Rafael. E aí, por curiosidade, eu comecei. Aí, uma amiga minha lá inclusive, é uma das pessoas que eu tenho uma forte admiração, é a Gil Vaneide, um abraço também. Hoje ela trabalhou vários anos no Grupo Andrade. A Gil. E hoje ela está no ramo imobiliário, né? Ela é uma das grandes referências para mim de inteligência emocional. Você sabe do problema de saúde que ela teve. Se recuperou, se reergueu e hoje está aí muito bem no ramo do setor imobiliário. Extremamente educada. O outro, que é uma referência para mim sobre inteligência emocional, é o Rafael Teixeira. Abraço, Rafael Teixeira. Já esteve aqui no podcast. Sim, eu acompanhei por causa da questão da filha dele. Né? Aconteceu o que aconteceu, ele se reergueu, está com o filhinho dele, no Francisco, né? no braço, e com o instituto lá homenageando a filha. Então, são pouquíssimas as pessoas que se levantam, conseguem se reerguer depois desses momentos, né? Mas foi através de Agil, inclusive ela que me apresentou o meu mentor hoje, André Brito. Um grande abraço do Milhas ao Vivo.
Ela me apresentou ele e eu comecei a acompanhar no Instagram. Cara acelerado, bora pra cima, ao vivo, vamos, oportunidade, livelo, esfera. Eu digo, que negócio é esse, velho? Eu só quero tirar a dúvida dos pontos. Eu só achava que era simples. Que, na verdade, esse mercado, se vocês quiserem anotar aí, em casa também, onde quer que você esteja acompanhando, esse mercado, ele se resume a duas coisas. Duas. Gerar um milheiro barato e entender de emissão. Só isso. Entendeu o quê? Entender de emissão de passagens. Só isso. São 2 passos. Mas, para você entender esses 2 passos, tem muitas janelas, muitas variáveis. E aí eu comecei a acompanhar e primeira coisa, né? Vamos estancar o sangramento. Vou parar de perder as milhas. Os pontos, na verdade. E aí eu descobri que eu poderia transferir os pontos para a companhia aérea, que era um cartão que eu tinha do Banco do Brasil. Que hoje não, assim, não tem os melhores cartões hoje no mercado, mas tem cartões interessantes, mas não é o banco que tem os melhores cartões. E aí comecei a estancar o sangramento. Só que eu comecei a gostar e aí peraí, deixa eu ver aqui. Aí comecei a entender que tinha várias outras formas de gerar pontos, gerar milhas e viajar. Assim, não existe viajar de graça. Tem muita gente na internet falando isso. Tem gente, cara, você fica... Os lero-lero, como fala o meu mentor também, né? Os lero-lero da vida, fica vendendo assim, que gaste 10 mil reais no cartão e tem uma renda de 2, 3 mil reais. Não sei se vocês já foram, ou você em casa já foi impactado por isso. Mas é lero-lero, não existe isso, e não existe viajar de graça. Você até consegue fazer a emissão da passagem de graça. Mas taxa de embarque, não tem como, você tem que pagar. O deslocamento para o aeroporto, a alimentação, a hospedagem, quer dizer, a hospedagem até dá para fazer com milhas. Mas você vai ter um gasto. Então, a viagem não existe uma viagem de graça. Você pode emitir a passagem, sim. Qual é a maior mentira que conta na internet sobre milhas? Rapaz, só me tem. Ô, Jean, tem como a gente botar uma imagem aqui? Tu consegue? Não, tu tem como mandar para mim aquele card, por favor? Eu tive uma ideia aqui, porque eu acredito que ele está ministrando o curso, aí a gente pode dar congelada. Eu vou mandar para... Manda para mim que eu coloco no vídeo. Mas o meu celular está com tudo, pô. É o do curso, é o card do curso, né? Na edição consegue colocar. É o do curso? Pronto, entendi. Pronto, entendi. Você consegue colocar? Pronto, que ele vai falar do curso. Mas perdão, Rafael. Não, tranquilo. E a maior mentira é você achar que pode viver desse mercado. Não pode. Ele é um mercado de investimento. Assim como o mercado de Bitcoin, da Bolsa de Valores. Ele é um mercado, é uma cesta, uma das opções que está aí para todo mundo, não precisa ser rico, qualquer pessoa, que você pode sim ter um rendimento. Você pode, se você for gerar milhas para vender as milhas, um balcão de milhas, como a gente fala, você pode ter um rendimento de 5%, 10%, 12%, no máximo 15%. Mas o grande rendimento é você vender a passagem. Mas para você vender a passagem, tem que se regularizar, tem que abrir agência, tem que fazer o cadastro, um cadastro. Ou você pode usar só as suas milhas para fazer emissão para pessoas próximas. Usar a limitação do CPF das companhias aéreas. A Azul, por exemplo, pode chegar a 9 CPF, a Latam 24 mais 1 e a Smiles, que é o programa de milhas da Gol e parceiros, né? 25 mais 1. Então, você pode usar essa limitação do CPF para fazer emissão para parentes, amigos. E aí é onde tem um comparativo, né? Do pagante versus milhas. Você faz esse comparativo e você pode ter um lucro até maior, 50%, 60%, 70%. Mas como funciona assim a questão? Um exemplo. Eu estou numa bandeira de um cartão que eu gasto bem por mês. Quais seriam as bandeiras mais acessíveis, que têm mais benefícios para me adquirir milhas? Eu tenho o cartão Santander. Qual é o que a gente resgata os pontos? Estou tentando lembrar aqui, ó. O Santander, ele tem um Nick, tem um Unlimited, tem o Centurion,
Não, mas é porque tem um negócio lá, esqueci. O que você falou? O Santander, o programa de pontos é a Esfera. Esfera, Isso. isso. Esfera. Os dois maiores programas de pontos hoje do mercado no Brasil chamam-se Livelo e Esfera. Livelo, quem criou assim originalmente foram o Banco do Brasil, e me fugiu agora quem foi o outro Livelo, mas tem outros parceiros hoje, que você pontua lá dentro da Livelo. Bradesco, lembrei agora, Bradesco e Banco do Brasil. Mas tem, por exemplo, que é a fintech não lembro agora, mas a fintech do Bradesco. Tem o Banese também, tem uma bandeira do Banese que você pontua diretamente na Livelo. O Santander, o Esfera é o programa exclusivo do Santander. Então, se você tem cartão do Banco Santander, ele vai pontuar diretamente. Só acredito que eu nunca olhei isso. Qual, É só baixar o aplicativo, você baixa o aplicativo, faz o seu cadastro e lá você já vai ver o seu extrato. qual desses você indicaria? Olha, o mercado, assim, existem uns 50 cartões, de 40, 50 cartões que você consegue pontuar, já somando, já colocando nessa conta os cartões co-branded, que são os cartões das companhias aéreas, que é o Itaú emite, o Banco do Brasil faz a emissão também, que é o cartão da Azul, da Latam, e o da Gol, da Smiles, que emite é o Banco do Brasil, eu acho, Depois, assim, a forma mais fácil de você descobrir se o cartão está pontuando, quais são os melhores cartões depois dele, no Google. Google ou inteligência artificial. Você vai só digitar lá, cartão tal do Banco Santander, quais os benefícios? Ele vai dizer, ou no aplicativo do banco, ou ligando no 0800 atrás, no número atrás do cartão. Você liga, eu quero saber quais são os benefícios, se está pontuando ou não, onde que está pontuando. Hoje, assim, o melhor cartão do Brasil, ele é o Centurion do Bradesco. Mas ele é um cartão dificílimo para você conseguir. Se eu não me engano, são um pouco mais de 1.000 unidades só no Brasil todo. É um cartão muito exclusivo, não é só ter investimento, tem que ter muito relacionamento no mercado com o banco. Para vocês terem ideia, um dos critérios é ter 1 milhão de faturas nos últimos 6 meses. Rapaz, a gente tá fora nesse caso. Eu também. É só para rir. É, tá fora. Você sabe quanto é a anuidade dele? R$18.000. Agora eu digo a você, se eu tivesse hoje condições, se eu tivesse aprovação, eu pagaria feliz essa anuidade. Porque só de pontos do chamado membership, que são pontos na Livelo Black, lembrando, né? Bradesco pontua na Livelo. Quem tem o Centurion, antes eram 400 mil pontos, hoje são 300 mil pontos. Ou seja, você teve a aprovação do Centurion, você recebe ele e acho que em 60 dias mais ou menos depois você recebe os 300 mil pontos Livelo Black. Cada 1.000 pontos da Livelo Black, se eu não me engano, R$120. Então a conta, eu sei que assim, 300 mil pontos, você paga 2 anos de anuidade. Entendeu? Então, se eu tivesse como aprovação, eu pegaria esse cartão, pagaria a primeira anuidade dele, depois eu cancelava e ficava ainda com o lucro do restante dos pontos da Livelo Black, porque você transfere para a Accor, que é a rede de hotéis, acho que uma das maiores, se não for a maior rede de hotéis do mundo. Você pode transferir para companhias aéreas internacionais, inclusive. Então, o problema, às vezes, do cartão não é a anuidade. Você tem que olhar quais são os benefícios que aquele cartão entrega. Então, esse é o maior, que é um cartão que está um pouco distante da realidade da grandíssima maioria, inclusive a nossa, né? Mas tem muitos cartões que são bem acessíveis. Por exemplo, o Banco Inter. O Banco Inter tem uma estratégia que, na minha opinião, é a mais acessível hoje para você conseguir um mercado com a pontuação razoável, que seriam 2,5 por dólar. Que é quem não tem o Banco Inter, baixa, abre a conta e assina o Duo Gourmet. É só você ir lá na lupazinha do Inter e digitar Duo Gourmet. É um programa que quem assina, você tem um benefício, além do benefício do Duo Gourmet,
que é o restaurante que aceita. Em cidades do interior é mais complicado, mas quem mora em capital, você vai para esse restaurante que aceita, com outra pessoa, você pede um prato e a outra pessoa ganha um prato do mesmo valor ou inferior. Às vezes pode mudar um pouco de restaurante para restaurante, mas no geral a regra é essa. Você ganha outro prato. Então, se você pede um prato de 50, a pessoa ganha outro de 50, você só paga R$50. É o benefício do Duo Gourmet. Tem promoções do que o Inter faz que você paga R$540 por ano. Então, quando você divide isso, dá menos de R$50 mais ou menos por mês. O valor normal dele é 700 e acho que menos de R$800 para você assinar o Duo Gourmet. Quando você assina, você se torna Prime no Banco Inter. Aí eles te mandam um cartão, o Inter Prime, com 6 acessos à sala VIP ou restaurante, pontua 2,5 no programa deles, que é o Loop, o programa do Banco Inter. E aí você gasta nesse cartão, que você vai gastando. Por exemplo, se você tem um gasto de R$5.000 por mês, você vai ganhar 1.000 pontos. Não é 1.000 pontos. Na verdade, assim, é que equivale a $1.000, né? Porque vamos considerar o dólar a R$5. Dá para fazer o quê? Pronto, R$5.000 se converte em dólar, porque todos os programas eles se baseiam no dólar. Então, vamos considerar que o dólar está R$5, dá $1.000 vezes 2,5. Então, seriam 2.500 pontos, correto? 2.500 pontos no programa de pontos do banco, você consegue, né, em uma transferência com bonificação de 100%, que acontece com mais frequência para Azul e para Gol, para Smiles, você consegue dobrar isso, você consegue transformar em 5.000 milhas. 5.000 milhas, você consegue fazer esse trecho Rio-São Paulo, talvez quem mora, né, no Sudeste. A passagem, como eu morava no Ceará, eu tinha que vir com muita frequência para Alagoas visitar a família. Eu consegui fazer uma emissão de Fortaleza para Recife com 9.000 milhas. O trecho, né? 9.000 milhas. Então, digamos, você com um gasto desse, no programa de pontos, com cartão, com a pontuação razoável no mercado, 2,5, fazendo uma transferência com bônus, em 60 dias você tem um trecho desse de 9, 10 mil milhas, mais ou menos. Aí tem outros trechos também, outros estados que você consegue, porque depende muito, né? Por exemplo, a Azul, a companhia aérea, ela tem alguns hubs no Brasil. Que é o hub? É um aeroporto que a companhia aérea usa como uma base. E aí as bases é Recife, Confins e Campinas. Se você pegar esse trecho, por exemplo, Campinas, Confins, em Belo Horizonte, você vai encontrar tarifas bem acessíveis, porque é muito comum, é a lei da oferta e demanda, né? Tem muito voo fazendo esse trecho, então às vezes as passagens são muito acessíveis, né? E se eu não quiser gastar com passagem? Qual é que eu gasto? O que é que tem mais essas situações? Você tá falando muito em passagem, mas, exemplo, Sim. eu tenho o plano, né, o cartão, mas eu não gosto de viajar. O que é que essa pessoa que não gosta de viajar poderia fazer com essas milhas? Só complementando também, eu falei a forma passiva de geração de pontos e milhas, que é que você usa o cartão nas compras normais do dia a dia, recebe os pontos, ou se for um cartão da companhia aérea, já pontua diretamente na companhia aérea. A forma passiva, que é o gasto com cartão, ele não dá mais que 20% da possibilidade de geração de pontos e milhas. As pessoas às vezes ficam pensando, né? Não, eu vou trocar o cartão, vou pegar um cartão que pontua e vou viajar. Você vai demorar mais ou menos 1 ano e meio, dependendo do seu gasto mensal, 2 anos para gerar uma passagem. Aí você tem que ir para a forma ativa, que é justamente assinando o clube no momento certo, transferindo esses pontos para a companhia aérea com bônus no momento certo, comprando pontos ou milhas no momento certo. E a estratégia mais matadora para a geração de pontos e milhas é as compras bonificadas. Pense aí, daqui a pouco você me fala, que eu vou responder o que você me perguntou. Pensem aí, você e o Ricardo também, o que você comprou nos últimos dias? Pensa, anota, e quando eu concluir, aí você me fala. A gente pode até pesquisar aqui na hora
na hora, o que vocês poderiam ter ganho de pontos e transformado em milhas. Mas com as milhas, não só necessariamente viajar. Dá para alugar carro. Nossa, com milhas, todas as viagens que eu fiz nesse tempo que eu estava em Fortaleza para visitar a família e outras viagens, foram todas com milhas. Os aluguéis de carros, todas com milhas. Você pode fazer a hospedagem também, as hospedagens com milhas. Algumas no pagante, porque você tem sempre que comparar preço, sempre. Você tem, até porque o pagante veio primeiro que as milhas, né? Então, você vai encontrar tarifas ali no pagante que é melhor do que com milhas. Mas, no geral, 80% das vezes, se você fez o dever de casa certinho, gerou a milha com um preço barato, assim, com preço, no mínimo preço ao mercado hoje, você tem uma chance de 80% a 90% de fazer uma emissão de passagem, ou aluguel de carro, ou hospedagem, ou cruzeiro também. Cruzeiro, você consegue também, mais barato do que no pagante, através das milhas. Ou negociá-las no mercado também, ou comprar passagem para outras pessoas, ou hospedagem, né? Dá para fazer tudo isso. Eu pensei aqui, eu comprei calças, sapato, camisas e comidas. Pronto. A comida não conta não, meu filho. Acho que vai parar de comer. Não. Eu comprei sapatos, comidas. Não entendi, não. Tu entendeu já? Não foi no cartão? Sim, ele quer saber. Me desculpa aí, bicho, mas eu comprei sapato e calça. E comidas eu compro sempre que eu preciso. Pronto. Vocês falaram aí sapatos, né? Eu estou aqui abrindo o aplicativo da Livelo. Sapato. Na Livelo... Sim, lembrei, perfume também. Perfume, pronto. Perfume, quem sempre faz pontos assim bem agressivo é a Natura. A Natura com a própria Livelo ou com a Azul. Eu já vi 20 pontos por real na Natura com a Azul. Inclusive, Agora, uma o vez... Livelo eu não gostei muito porque teve um tempo, Rafael, que eu fui pegar. Ah, Maria, era 1 milhão de pontos para ganhar uma tampinha de refrigerante. Aí, se o cara quisesse, tem que entrar com dinheiro. Aí eu disse, que negócio todo louco. Mas, ó, roupas, você falou, né? C&A. A C&A tá na Livelo. Inclusive, tá a 7 pontos por real. Ou seja, se você compra uma camisa, se você faz uma compra total de R$500, 5 vezes 7, 3.500 pontos. 3.500 pontos que podem virar até 7.000 milhas ou até mais, dependendo da companhia aérea que você vai transferir, né? No caso da Azul ou da Smiles, né? Perfume tá aqui, ó. Natura tá aqui, é 4 pontos por real. Boticário tá aqui, 5 pontos por real. Então, imagine, pensem aí quanto que vocês gastaram se vocês fizessem essa compra desses últimos dias, essas últimas compras, ganhando pelo menos 5 pontos por real. Porque você não é um esforço adicional que você está fazendo. Você não já ia comprar? Você não já estava precisando? E por que não comprar ganhando pontos? E aí é o próprio programa de pontos que oferece isso para a gente. Tá aqui, tá para todo mundo, tá aqui, ó. Várias lojas, vários parceiros, são mais de 200 lojas dentro da Livelo e da Esfera, que são os dois principais programas que são concorrentes. Você olha aqui no banner, logo de cara na Livelo, ele tá aqui, a primeira é um com a Casas Bahia, 5 pontos por real. Se você for do Esfera, provavelmente tá lá, porque um solta e o outro também vem. Mas sempre tem que comparar preços. Mas em 95% eles já entenderam que quem usa, compara, vale a pena comprar ganhando os pontos. Se não valer, você tem que fazer a diferença, né? Por exemplo, você tem que saber que é uma das informações mais importantes desse mercado também, que é o preço médio do milheiro. Hoje, o mercado precifica a milha, um milheiro, né? 1.000 milhas da Azul a R$16 mais ou menos. Da Smiles, R$16,50. Da Livelo e do Esfera, R$31,50. Da Latam, R$25,50. É o custo do milheiro. Então, se eu vou lá comprar, por exemplo, algo de R$1.000 na Casas Bahia, eu vou ganhar 5 pontos por real, eu vou ganhar 5.000 pontos. Então, esses 5.000 pontos, deixa eu abrir aqui a calculadora, 31,50 vezes 5, isso quer dizer que você vai ganhar 150, você vai gerar 5.000 pontos, que equivalem a R$157 mais ou menos.
Agora, se eu vou pegar, se eu pesquiso esse produto fora, em loja física ou outra loja que não seja a que está valendo pontos por real e ela está R$ 800, aí não vale a pena porque você está com uma diferença de R$ 200. É melhor você comprar fora, porque isso significa que está custando para você R$ 200 os 5.000 pontos. Está menor que o preço do mercado. Agora, se a diferença for menor que R$ 157, vale a pena fazer a compra dentro do parceiro, para você depois transferir no momento certo do programa de pontos para a companhia aérea. Com esses pontos, muitas pessoas fazem esse tipo de programa e às vezes terminam esquecendo, ou por descuido, perdem esses pontos, essas milhas que as pessoas expiram no cartão. Elas são recuperadas por alguma outra empresa ou já era? A verdade é que, assim, os programas de pontos de bancos, o sonho deles é quem deixa expirar. Que é onde está boa parte do lucro deles, vamos dizer, a expiração desses pontos ou milhas. Porque, veja, você faz todo esse movimento de, por exemplo, gerar pontos, transfiro para a companhia aérea, não faço a emissão da passagem e a minha milha venceu. Algumas, acho que a Smiles ela faz isso, ela abre a possibilidade de você recuperar, mas geralmente não vale a pena. Não vale a pena, fica muito mais caro. Mas eu costumo dizer também assim, que depende, nesse mercado depende. Vou dar um exemplo de uma emissão. E aí pegando só para fechar esse ponto de milhas expirarem. Por isso que é importante fazer o clube. Assinar clube da Livelo, Esfera, Azul, Latam, Smiles. Todos têm clube. Mas você tem que assinar no momento certo. Por exemplo, o preço do mercado da Azul, o preço de mercado da milha da Azul, não sei se vocês lembram, R$16. Se você acessar o site aí da Azul para comprar milha, R$70 o milheiro. R$70 o milheiro. Mas em janeiro a Azul fez uma promoção que você, se tivesse o cartão da Azul, por isso que às vezes é importante ter o cartão da companhia aérea, o milheiro ficou R$ 9,90. Vê só, R$70, o preço de mercado 16 e ela fez uma promoção R$ 9,90. Então tem que fazer o clube no momento certo. Quando você faz o clube, você evita que essa milha ela expire. E aí essas transferências, geralmente essas transferências, os bônus, por exemplo, você tem 10.000 pontos na Livelo, transfira, ganhe 100% na Azul. Está lá no regulamento e sempre tem que ler o regulamento, sempre tem que comparar preço e ler o regulamento. Milhas bônus, validade de 6 meses. Ou, se for clube, validade, milhas não expiram. Quando você tem clube na companhia aérea ou no programa de pontos. Vai só acumulando. Aí você acumula e não expira, né? Por você ser clube. Cadê? Voltar a dar uma olhadinha. Perdesse os teus pontinhos lá do cartão Esfera. Dá para resgatar uma bolinha de tênis, uma caneta? Não, pai, olha, tem uma emissão que eu fiz de Fortaleza para vir visitar a família em dezembro do ano passado. Passar Natal e Réveillon aqui. Com o custo médio da minha milha, do meu milheiro, saiu para mim R$2.200. Fortaleza, Recife, Maceió. Ida e volta, eu, minha filha e minha esposa. Detalhe, minha filha 3 anos, a partir de 2 anos já paga. Já paga, Já paga como adulto. Não interessa. Se vai no colo, se não, já paga como adulto. Não tem meia entrada, não. Então foram 3, mais ou menos R$2.200, ida e volta. Quando eu fui olhar o mesmo voo, tenho aqui os prints. R$15.000, mais de R$15.000, se fosse no pagante. Eita. Essa eu acho que o estagiário errou. Porque quando eu pego, foram 142.000 milhas para fazer a emissão desse voo. 142 vezes R$70. Lembra que eu falei? Se você quiser comprar 1.000 milhas hoje da Azul, você vai lá no app, é R$70. 70 a 16, a média. Se o meu custo fosse R$70, 9.940 seria a passagem.
Economia de R$ 5.000 por pagante. Se eu tivesse com as 142 mil milhas, se tivesse a preço de mercado a 16, R$ 2.272. E essas 142, se eu gerei ela na promoção de R$ 9,90, R$ 1.405 a passagem, uma passagem de R$ 15.000. Uma emissão, na verdade, né? Foram 3 passagens. Por isso que eu estou falando, eu acho que teve um erro do estagiário, porque geralmente quando você olha o preço normal do mercado, do mercado não, o preço normal de venda, que é os R$ 70, é muito acima do pagante. Mas se eu não soubesse, se não tivesse estudado esse mercado, eu não teria feito, jamais eu teria conseguido viajar, R$ 15.000, e estaria ainda perdendo pontos, milhas e essas oportunidades, né? E a gente nem falou de acesso à sala VIP restaurante. Porque lembra do cartão Inter que eu falei, que é um dos mais acessíveis? Esses 6 acessos, quando você vai viajar, chega no aeroporto, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de entrar em sala VIP, vocês foram agora recente para APAS, né? Mas acho que vocês já viram sala VIPs, né? Sala VIP, tal. Esses 6 acessos, você tem 6 acessos à sala VIP, que você acessa e pode passar até 3 horas lá dentro, comendo tudo. Lá tem bebida, comida, você consome tudo. Ou usar, aí só para você ter uma ideia do valor, né? Se você não tem um cartão que tem acesso, você pode pagar para acessar a sala VIP. Mais ou menos R$ 250 cada acesso. Ou você usa esse acesso para comer num restaurante que aceita também. São os chamados restaurantes VIPs. Porque é sala VIP, mas não é restaurante VIP. É o restaurante que aceita o benefício do acesso que você tem no cartão. Geralmente R$ 160 de consumo. Então, se você pega, eu vou só usar esses 6 acessos no restaurante, 6 vezes 160, R$ 960. Lembram a anuidade? Anuidade não, lembram que eu falei que para ter esse cartão do Inter, você tem que assinar o do Gourmet. Se você assinar fora da promoção, uns 700, menos de R$ 800. Então, por isso, se o benefício for maior do que a anuidade, o que você precisa pagar, vale a pena. Nesse caso, vale a pena. Fora os acessos, você ainda tem um cartão que pontua 2,5 no Loop, que é um programa muito bom hoje de pontos. Hoje que tem no mercado. Um cartão que pontua 2,5. Essa é a sua nova área, vamos dizer assim, de mentoria de milhas. Tipo, eu quero entrar nesse mundo. Você vai me guiar o caminho, como fazer? É exatamente isso? Isso. É pegar na mão mesmo. Por exemplo, essa semana passada eu fechei uma parceria com a influenciadora. Ela tem um alcance muito bom nas redes. E a parceria foi, olha, eu ensino do zero, agrego valor, que é a história de você ser interessante e não interesseiro, né? Você deposita para depois ter o saque. E eu me coloquei à disposição, vou lhe ensinar tudo que eu sei. E depois, se você vê que eu, de fato, agreguei, aí você dá aquele velho arroba, né? Enfim, faz o seu trabalho. Mas já no primeiro encontro, ela já me marcou e já ganhei seguidores, enfim. Tem algumas coisas acontecendo através disso. Mas ela saiu do zero. Nem cadastro ela tinha nos programas. Ela tem, e eu conversando com ela, ela tem um gasto bem interessante. E gastando num cartão normal, 0 de pontuação. Paga só a fatura e... Zero. Por isso que você que está acompanhando, confira, vá lá no Google, digite o seu cartão. Pegue lá, cartão tal do banco tal. Tem pontuação? Se não tiver, troque urgente. Troque por um que tenha pontuação. Pesquise sobre programa de pontos. Se não for um banco bom, e aí... Não sei se a gente vai poder deixar o contato na minha página do Instagram. Manda uma mensagem para mim, a gente... Pode falar. Né, o @.commilhas, né? Você vai lá, tem um link na bio do meu WhatsApp, você manda uma mensagem para mim. Rafael, eu tô com dúvidas se esse cartão aqui ele tá pontuando. Me ajuda? Eu te ajudo, não tem problema nenhum. Eu te ajudo, te oriento.
né? Dou as opções de cartões melhores, mais acessíveis, para você trocar esse cartão urgente por um cartão que pontue. Porque você está usando e está deixando, está perdendo, está tendo prejuízo, né? Faço uma média assim, quem tem um gasto médio de 4, 5 mil reais por mês, você está deixando de gerar uma provável viagem ali, fazendo esses ajustes, compra bonificada, assinatura de clube no momento certo. A cada 6 meses você faz uma viagem. Está perdendo. E de volta. Está perdendo. Ou almoçar, ou resgatar um Não, prêmio. você faz viagem, você acessa a sala VIP, restaurante. Você não gasta mais dinheiro no aeroporto. O aeroporto é caro, né? Um cafezinho, um pãozinho de queijo, 50 reais. Você não vai gastar mais com isso no aeroporto, com o cartão certo. Assim, é algo que você já gasta, que você pode receber o retorno e você não está aproveitando. Ô, Rafael, eu estava lembrando agora sobre a parte de milha, não sei se teria mais alguma parte. Não. Porque você vai lançar um curso sobre isso, não é isso? Isso. Já lancei, vai ser dia 4 de julho. 4 de julho. Em Arapiraca, dia 4 de julho, todo mundo convidado. Vagas limitadas, mas ainda temos vagas. É um investimento muito acessível comparado a tudo isso que eu falei. Imagine um exemplo que eu dei que é até parte lá do material da aula, dessa emissão, né? Que se fosse no pagante era mais de 15 mil reais. E com a emissão certa, com a milha, com o custo certo, saiu por pouco mais de 2 mil reais para mim. Então veja a economia, né? E às vezes as pessoas elas têm esse bloqueio, né? Essa trava em investir em conhecimento, né? Infelizmente. Mas quem destrava não se arrepende. Não se arrepende, porque, inclusive, quem estiver lá comigo, dia 4 de julho, ou quem faz a consultoria comigo também, a consultoria funciona assim, né? São 3 encontros de 1h30 comigo. E aí eu pego na mão mesmo, tiro as dúvidas e faço um trabalho assim, específico. Qual é o seu objetivo? Não, eu quero aprender e quero fazer uma viagem aqui. Bora, vamos junto. Mas lá no dia 4 de julho, se eu não fizer você enxergar pelo menos o valor que você está investindo já durante a aula, eu devolvo o dinheiro. Terminou, se a pessoa chegar, o que você me falou aí, eu já faço, não enxerguei valor nenhum, tá aqui seu dinheiro de volta. Mas é uma garantia de ensino. Essa é a garantia. Essa é a garantia mesmo. Se não surtiu o efeito assim... Na aula já. Eu ainda pensei em fazer o desafio de 1 hora. Se durante 1 hora eu não fizer você enxergar, você já pode sair da sala e eu devolvo o dinheiro. Mas vou deixar pelo menos até o final, né? Porque senão a pessoa vai entrar lá olhando pro relógio, né? Aí eu posso perder a atenção dela. Então eu vou fazer, porque será das 8 da manhã às 13 horas, né? 1 da tarde. Aí a pessoa pode olhar assim, rapaz, é muito tempo, mas... Se a gente for conversar sobre esse mercado... O que tem... Quantas lacunas tem de mercado, né? E é porque eu não falei nada sobre emissão. Lembram que eram 2? A gente só falou de geração de milhas. Quando você entra no mercado de emissão, que você entra com as parceiras, por exemplo, com milhas da Smiles, você emite American Airlines. Eu quero ir para os Estados Unidos. Com milhas da Smiles. Eu quero ir para a Europa, eu quero ir para Paris. Milhas da Smiles, você emite Air France. Consegue emitir, que são através da tarifa Melhores Amigos, né? Que fala tarifa Awards. Então, são várias linhas, várias vertentes desse mercado. Uma pessoa, ela está com uma pergunta dentro do que você já viveu e está vivendo, né? Uma pessoa, ela quer mudar de carreira. Tá? Ela tem essa dúvida, o medo, né? Que conselho você daria a uma pessoa que, de repente, sente que precisa mudar, mas o medo está sendo um empecilho? O primeiro, como eu falei, é a parte financeira. Você tem que ter a sua reserva. Tem que fazer sua reserva de emergência ali, porque se for preciso abrir mão de ganho, você tem que estar preparado. E se, de repente, não der certo, você também tem que estar preparado, né? Segurança financeira. Segurança financeira é o primeiro passo. E o segundo, a clareza, que eu acho que entra o autoconhecimento, né?
como é que está o seu nível de autoconhecimento. A área que você está, ela está exigindo as suas principais habilidades ou não? Se a área que você está querendo fazer a transição, ela vai exigir as suas principais habilidades, provavelmente quase 100% de certeza de ser o caminho certo. Por mais que isso inicialmente signifique abrir mão de ganho. Porque quando a gente está... Imagine um atacante. Você bota ele na defesa ou no gol. Essa parte de futebol, esse bicho chega a abrir os olhos. O atacante, o cara tá comendo a bola fazendo gol. Legal, tu vai jogar na zaga hoje. O cara não rende. Ele vai continuar correndo, tem ali as habilidades dele e tal, mas a essência dele ele não tá exercendo. Então, se você tá na posição errada. Ou o contrário também é verdadeiro. O cara sempre sai... Eu sei que sou atacante, mas tô jogando a vida toda, tô aqui na zaga. Tô 5 anos jogando bola, 10 anos jogando... Tá 5 anos jogando bola, na zaga. Pô, eu quero uma oportunidade no ataque. Aí eu, pô, deve ser referência na zaga aqui, mas não quero ir pro ataque. E aí o cara vai, tem a oportunidade e beleza, você vai... Aqui nesse time você não tem vaga no ataque, vai ter que sair do time, por exemplo. Aí o cara sai e vai para outro time, ganhando menos. Mas chega lá e ele começa a fazer gol. O que é que vai acontecer? O passe dele vai ficar mais caro. Ou o próprio time vai valorizar ele, se não valorizar, o mercado valoriza. E aí vem outro time e leva ele. E aí ele vai começar a ganhar até mais, certamente mais do que ele estava ganhando na zaga lá, jogando todos aqueles anos. Então a transição acho que é um pouco disso. Você ir para uma posição que vai exigir as suas principais habilidades. Porque quando a gente está exercendo e as nossas principais habilidades elas são exigidas e a gente está no dia a dia usando elas, o resultado que a gente pode entregar e dar para a empresa certamente vai ser muito maior do que não exercendo eles. E empresa é isso, é resultado, né? É resultado. Tem até duas palavrinhas, né? É a eficiência e a... Eficácia, né? Não, é... Eficiência e como se fosse ineficiência, porque o esforço sem resultado... Você tá pegando aquele... É o... Que tem uns degraus, né? Que ele diz assim... Tipo, eu acho sei... que eu tenho isso anotado em algum local aqui. É a incompetência e eficiência. Esforço sem resultado, incompetência. Esforço com resultado, eficiência. E a empresa vive de resultado. Até mesmo que nós não somos mensurados por nossos esforços, e sim por nosso resultado, né? Às vezes isso dói, escutar. A empresa é número, nós somos números. Se tiver alguém, estou na empresa, eu sou apaixonado, tal, cara, provavelmente você vai se frustrar. Você tem que entregar o resultado. O cara é muito esforçado. O cara é o primeiro a chegar, o último a sair. Trabalha final de semana, mas não dá resultado. A empresa não sobrevive de esforço, ela sobrevive de resultado. Você tem que entregar o resultado. Não tem para onde correr. Ô, Rafael, nós já estamos chegando no término, mas existe sempre aquele questionamento. George Bernard Shaw, se eu não me engano, ele disse assim: a certeza que a gente tem nessa vida é que haverá mudanças, né? E toda mudança, ou quase 95% dela, ela gera um certo desconforto, né? Do seu aprendizado, hoje, da visão que você tem com relação à parte de vendas, compras, hoje está lidando com esse segmento de milhas, né? Pontos e milhas. De tudo isso, qual é a diferença do Rafael de 5 anos atrás para o Rafael hoje de 2026? O autoconhecimento. E, de novo, eu falo a inteligência emocional. O Rafael que entrou lá em 2008 no grupo, voltando toda a trajetória, o nível de inteligência emocional era baixíssimo. Por mais que eu passei pelas dificuldades da separação dos pais e tudo, mas quando eu olho para hoje, a inteligência
emocional e o autoconhecimento. E algo que, assim, acho que é eterno. Não existe, eu cheguei no ápice da minha inteligência emocional ou no ápice do meu autoconhecimento. Não existe. Não existe. Até porque se tiver psicólogo me acompanhando aí, inclusive eu assisti o da, acho que Tainá. Chiliano. Shirley. É chiliano. É. E se tiver alguém me acompanhando, deixa nos comentários se eu tô certo ou errado, né? Mas o autoconhecimento, assim, os testes de autoconhecimento, o mais conhecido do mundo é o DISC, né? Dominante, fluente, conforme, estável. Se você fizer ele hoje, fizer daqui a 3 meses, provavelmente ele vai dar resultados, provavelmente não. Serão resultados distintos. Porque ele depende de um conjunto de fatores, né? Estado emocional, como é que está a sua vida pessoal, vida, né, no CPF, no CNPJ, enfim. Ele depende de alguns fatores na hora que você responde. Mas tem aquela essência ali sua, né? Existe a essência, mas esses testes eles são variáveis. Eles são bons, eles dão um norte pra gente. Só que a gente tem que ter cautela, porque às vezes a gente tá vivendo numa caixa, faz um teste e entra em outra caixa. Que tipo, eu me conheço. As pessoas falam, não, eu me conheço. Eu não vou fazer tal coisa não, porque eu já sei como é que eu sou. Tipo assim, aí na cabeça eu já fiz os testes lá, meu dominante, não sei o quê, conforme, estável. Aí você acaba não se permitindo fazer algumas coisas e se testar e se desafiar. Aí você tem que ter essa cautela. Tá numa caixa, faz os testes, vai para outra caixa. O teste, ele é um norte. Ele não é determinante, não pode ser determinante para a nossa vida. Inclusive, teve um momento que eu achei que aquilo era determinante. Que aí entra na síndrome de Gabriela, né? Nasci assim, vou morrer assim. Mas não é. O teste é um norte. A gente sempre cria alguns quadros, né? E o Luiz vai fazer um quadro contigo, é chamado Rafael Oliveira por Rafael Oliveira. Conhecer um pouco melhor, hein? Exatamente. Aí tu viu a parte técnica, mas vamos conhecer um pouco mais sobre o Rafael Oliveira. Eu vou falar uma palavra e você vai responder com algo que você goste. Uma música. Se fosse podcast, mais música. Cara, de verdade, eu ouço pouca música, mas eu tô tentando lembrar de alguma. Se não lembrar na hora, não tem problema, não, entendeu? Eu de verdade, eu não... Porque música, eu tenho minhas playlists aqui, né? Mas eu gosto de forró, né? Assim, nordestino gosta de forró, mas eu sou bem... Tem um outro ritmo, não vou citar para não ser cancelado, né? Mas forró, axé, enfim, eu gosto de vários ritmos, né? Mas música, assim, uma específica eu não tenho. Um momento. Nascimento da minha filha. Uma pessoa. Por todo o contexto, toda a história de superação, minha mãe. Um exemplo. Exemplo. Cara, eu vou citar o Celso. Celso Pessoa. A trajetória que ele começou, né? Quem conhece a história dele, o que ele construiu hoje, é um grande exemplo. Você é feliz por quê hoje? Feliz porque eu tenho a oportunidade de recomeçar. Se não fosse comprador, o que você seria? Comprador. Eu trabalharia com... Nesse segmento de compartilhar conhecimento. Seja ele o tema... A gente falou de vários temas aqui, né? Compartilhar conhecimento. Daqui a 5 anos, onde você pensa e imagina estar? Pelo menos como a maior referência desse mercado de pontos, milhas, cartões, emissões de Alagoas. E
já com uma expansão nacional já começando a ser encaminhada. O que te faz sorrir depois de um dia difícil? Ver minha filha e minha esposa, né? Minha família em casa. Perfeito. Um pouquinho, né, de Rafael Oliveira. Exatamente. Rafael Oliveira por Rafael Oliveira. Rafael, hoje, olhando assim para trás, você faria algo diferente? Porque os erros a gente aprende, cara, a gente aprende mais com os erros do que com os acertos, né? Mas porque tá fresquinho na mente, eu não teria retornado agora para Alagoas. Alagoas. Uma curiosidade sua que só você sabe, pouquíssima gente sabe e que a maioria não sabe. A gente já viu de tudo aqui. O cara tocava berimbau, capoeirista. Jogador de futebol, ninguém sabia. Ele ainda tem coisa assim. Aí, lutador. Eita, o menino da Unifício. Aí eu queria saber de você, uma curiosidade sua, que pouca gente, não precisa, se for alguma coisa muito pessoal, não precisa dizer, que pouca gente sabe, né? Que a maioria, quase ninguém sabe. Em qualquer sentido. Qualquer sentido. Agora, for muito pessoal, não precisa dizê-lo. Acho que a maioria não sabe. Acho que a boa parte já sabe que eu sou um apaixonado pela aviação. Não só depois que eu entrei nesse mercado. Tipo assim, não de ser piloto. Se eu pudesse, eu ficava o dia todo indo no aeroporto, só vendo as operações de avião subindo e descendo. Tanto que tem um aplicativo que eu olho assim, um aviãozinho, eu já sei que avião é. Eu clico, eu já sei que o modelo do avião. Se eu ver ele, eu sei que avião é. Mas eu acho que uma que as pessoas não sabem, às vezes ficam julgando, né? Às vezes a gente chega em um determinado local e as pessoas não imaginam, ficam dizendo, foi sorte e tal. Que a maioria não sabe que nos últimos 2 anos eu investi em mim praticamente R$100 mil. Em conhecimento, em mentorias, A última delas eu passei 2 dias em São Paulo fazendo um workshop com o Salib e o Sandro Magaldi. Um workshop que só tinha líderes. Tipo assim, olhava para o lado o vice-presidente da Mercedes Brasil, o outro lado o cara com o Império e eu lá. Só que eu até uso o exemplo do basquete. Eu gosto de basquete. Pronto, outra coisa que acho que a maioria... Eu gosto muito de basquete. Então não sei jogar direito. Você e o Gustavo Carvalho. O Gustavo. Gente finíssima também. Um abraço pro Gustavo. Não aprendi ainda. Eu insisto ali. Aí eu voltei para cá, para Alagoas, e fui bater uma bolinha em um ginásio e não foi legal ali. Eu vi uma galera com um nível menor do que o meu. Eu digo, rapaz, eu quero aprender. Aí encontrei um outro local que a galera mais... Aí eu vou lá. Eu deixo claro pra galera, olha, vocês sabem que eu não sei muito, mas eu tô aqui para aprender. Então, eu sempre busco me colocar nessas mesas onde eu seja o mais leigo. Que é aí que eu vou aprender, porque a galera vai me jogar para cima. Então, acho que a maioria não sabe disso, desse nível de investimento que eu fiz em mim nos últimos 2 anos. Quase R$100 mil, mais ou menos. Eu lembro de uma vez que, eu não sei se posso ser até que eu esteja falando aqui uma bobagem, que eu não sei se você já deu treinamento para uma plateia e você... eu não sei se foi você, eu estou tentando... É isso que eu estava tentando lembrar desde o início da semana. Foi você já deu treinamento para o pessoal? Quando eu saí do grupo, eu fiz alguns treinamentos. Eu fiz... eu acho que no São Luís, no Compra, em alguns locais eu fiz treinamento de negociação. Para uma plateia maior, foi um evento que o grupo fez, que vieram os principais clientes dos 3 estados com fornecedores. E eu tive um momento lá de 10 minutos. Porque é aquela questão, né? Se você tem a oportunidade e alguém dá palco para você, aproveite. Porque assim você vai desenvolver aquilo que a gente estava falando antes de iniciar. Eu não aparecia nas redes sociais até 2018. Resolvi aparecer. Colocar a cara, mas para evoluir na comunicação e tal, e estar usando também as ferramentas digitais, para estar exposto. E se eu não tivesse feito isso, eu não teria criado o Ponto com Milhas em novembro de 2025. E hoje eu pego o celular, faço história em qualquer lugar. Na rua, aqui, no mercado. Eita, gente, tá vendo aí? Um exemplo aí.
A importância das histórias, né? Exatamente. Então, inclusive eu estava no Ceará e fazia lá no supermercado e era mais natural. Aqui eu paro para fazer, as pessoas já param e olham assim, tipo, por que esse cara, né, Sente tá fazendo esse algo olho. de outro mundo, mas até fugi um pouco, me perdi um pouco. Os do que- stories. Não, não, a gente Stories tá e- falando que eu lembro que você deu algum treinamento. Isso. Aí eu acho que foi nesse momento, foi a plateia, acho que a maior que eu falei, que eram, acho, mais ou menos 300 pessoas que tinham no auditório. Foi que o grupo tem aquela fidelidade premiada, né? Isso, não, foi TDV. Ah, o nome do TDV, evento. sim. Tendências para varejo. Tendência de Desenvolvimento para o Varejo. E aí teve uma edição que eu pedi, que conectava com o tema, e aí eu tive acho que 10 minutinhos e falei, né, para esse público. Ô, Rafael, se houvesse um filme da tua vida, qual seria o título desse filme? Em busca do próximo nível. Foi essa, eu gostei disso. Não é interessante, né? Ou conquistador de pontos. É. Mas em busca, porque a frase que eu resumo diz assim, né? A frase é compartilhar o que sabe, mas habilidade. Estão sempre em busca do próximo nível. Havia um jogo nos anos 2000, acho 90 para 2000, e que, assim, acredito que nessa sala todo mundo deve lembrar, o Street Fighter, né? Sim. E tinha Ken e o Ryu. Então, o Ricardo entrega a nossa idade aí. Não, tem Nostalgia. Né? Aí eu lembro que Ken e o Ryu, porque quando você fala Já assim, jogou naqueles videogame que o cara fica aqui? eu jogava, botava meio para não esfolar o dedo. Pô. Mas voltando para cá, aí havia Ken e o Ryu, né, que eles sempre faziam o seguinte, eles iam lutando, né? E havia uma frase que ele dizia assim, eu estou em busca do próximo nível. Cada pessoa que ele vencia, ele buscava o mais forte, né? E a sua frase me trouxe uma reflexão. Essa semana passada, eu estava ponderando a respeito do seguinte, existe dois tipos de Ricardo. Tem o Ricardo que está aqui e tem o Ricardo que eu idealizei. E eu cheguei a uma conclusão que é uma lacuna entre o que eu estou e o que eu queria ser. E aí, às vezes, gera até uma certa frustração. Mas só que eu disse o seguinte, olha, bicho, eu não posso, ninguém vai fazer por mim, eu tenho que fazer por mim. Né? Nem a vida faz pelo indivíduo o que ele pode fazer por si mesmo. E a sua frase me remeteu a esse desenho, que é um jogo, depois virou filme, e ao mesmo tempo dizer o seguinte, cara, eu nunca te falei isso, porque a gente nunca teve a oportunidade. Não, mas, perdão, eu vou fazer isso nas minhas considerações finais. Há um ritual, não um processo. Mas aí eu estava só a respeito dessa ponderação em busca do próximo nível. Isso. E aí, Rafael Oliveira, eu te faço a última pergunta. Rafael Oliveira, no seu ponto de vista, o que é a vida? A vida é um conjunto de oportunidades onde o nosso maior desafio é descobrir o nosso propósito aqui. E para descobrir o nosso real propósito, tem que estar em comunhão com Deus. Tem que estar próximo de Deus, porque só Ele sabe. Ele já sabe, né? Nosso maior desafio é escutar. Fazer a leitura do que Ele está querendo falar para a gente. A gente encerra da seguinte forma. Eu dou minhas considerações finais, Luiz, e o entrevistado sempre encerra o podcast com as suas considerações, visões e sentimentos a respeito de ter estado aqui, tá? Eu nunca te falei isso porque a gente nunca teve a oportunidade de conversar. Eu já vi você no treinamento, já vi você fazendo, ou era consultoria ou mentoria, com alguns supermercados, especialmente no setor de compras. Mas eu sempre digo o seguinte, que essa vida é como se fosse um grande Big Brother. Sempre tem alguém nos observando. E aí eu lembro de um vídeo que você fez quando saiu do Grupo Andrade, você e o Celso, quero agradecer, tal. E muita gente até ficou surpreso com a sua saída, porém o pessoal elogiava muito sua postura, né? Eu via isso. E eu estava ainda no grupo, que era do 2024, e eu disse, rapaz, e o pessoal dizia, bicho, esse cara é um cara desenrolado e tal. E eu vi depois que você pegou carreira solo, aí depois eu vi que você estava na Baruel, tem ido para Fortaleza, né, o estado de Ceará. E aí eu comecei a observar o seguinte, bicho, que a sua, como é que diz? Você é como se você tem uma adaptação muito fácil. Entenda, eu falo fácil, mas só sabe você o quão difícil é, né?
a respeito de como você se adapta às mudanças, né? E eu queria que você soubesse que a sua fama lhe precede de uma forma boa, de um cara inteligente, bem relacionado, posturado. Eu vi também algumas outras falas suas, eu não sei se foi ou no Instagram ou no LinkedIn, né? E uma coisa, cara, que eu te digo o seguinte, que eu aprendi uma coisa na minha vida. Eu sempre digo o seguinte, quando a gente está falando com as pessoas, eu disse, você, como é que... São duas perguntas que eu faço a uma pessoa. Eu digo, como é que você se vê? Aí eu faço a segunda pergunta, como é que você acha que os outros lhe veem? Porque quando o cara às vezes me pediu, né, um conselho profissional, eu disse, bicho, se você conseguir me responder essas duas perguntas, ela vai ser um balizador para mim, para ter uma noção do que realmente você quer. E aí, Rafael, voltando para você é um cara brilhante, bicho. E eu tenho uma coisa que eu tenho no meu coração. Augusto Cury disse assim, né? Seja o seu maior fã. Eu estou falando de mim, não estou me referindo a ninguém especial nem nada. A pessoa que não tem a mim perde muito, porque eu sou o meu maior fã. E eu queria que você soubesse que há pessoas que te admiram e acompanham você de uma forma que você não imagina e sua fama boa lhe precede. Obrigado, Ricardo. Obrigado. É importante a gente ouvir o feedback. Isso foi importante. Obrigado. Obrigado, Rafael, por ter vindo aqui, compartilhado um pouco do seu conhecimento sobre compras, mundo das vendas, o mundo das milhas, que você venha mais vezes, né, falar sobre sobre compras ou somente sobre vendas, ou milhas também. A sua fama lhe precede, né, como o Ricardo falou, todo mundo fala bem de você, do seu trabalho, que você possa dar certo na sua nova carreira de Amém. consultoria, né, no mundo das milhas, e que venha mais vezes aqui. A Escola do Varejo está de portas abertas. O que você precisar também de usar o nosso canal, as nossas páginas, né? Esteja à Tá vontade. disponível. Marcou, a gente Com reporta. certeza. Faço até o compromisso. Independente do tamanho que eu conseguir chegar, que eu alcançar, terei sempre a gratidão pelo primeiro podcast que abriu as portas, né? Então, certamente, espero voltar maior para contribuir até mais. É uma coisa que eu caio comigo, né? esse Sempre que eu podcast- puder retribuir e honrar as pessoas e quem me honrou, eu vou fazer. Esse podcast aqui não é meu nem do Ricardo, é de todos nós. Tudo. Nossa. É aberto para todo mundo. Só uma coisa que a gente não pode esquecer, Jéssica Natani, um abraço da Escola do Varejo, viu? A Jéssica Natani, eu vi que você fez mentoria, Também. eu também fiz, ela fez o meu currículo, teve hora que eu disse, rapaz, deve ser alguma coisa errada, não é possível não, que nem eu sabia que ela organizou a minha conta do LinkedIn, eu indiquei mais 2 pessoas, né, e eu vi que ela fez a tua, Fez. né, tua mentoria. Né? Tem uma importância muito boa, muito interessante na minha jornada, Jéssica. Sim. Agora, a palavra é sua, Rafael, esteja à vontade. Agradecer mais uma vez o convite, né? Acho que foi um bate-papo legal, né? E acho que finalizar, né? Dizendo que até trazendo de uma entrevista que eu escutei, que é assim: escolha o seu difícil. Qual é o seu difícil? Tudo na vida é difícil. A gente falou aqui de compras, de vendas, de milhas, de gestão, de um pouco de liderança. Falou de várias situações, né? Mas tudo é difícil. Tudo na vida é difícil. Escolher o nosso, se agarrar com ele e ir para cima para fazer acontecer, porque dificilmente alguém vai vir e fazer acontecer por nós, né? Exatamente. E nós encerramos sempre com uma frase, tá certo? Eu vou encerrar com uma frase que, assim, uma frase assim, simples, mas que traz uma grande verdade, tá? Então, eu vou me dirigir agora a você. E a frase é o seguinte: o ingrato um dia voltará a precisar. Escola do Varejo, o primeiro podcast de Alagoas em varejo. Siga o nosso canal. Até mais. Valeu, Rafael. Valeu. Muito bom, parabéns. Obrigado. Show de bola.